Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Pedrinho Nespolo. E eu sou a Franciane Nespolo. E nós vamos conversar com vocês sobre o plano de parto. Fizemos o nosso, nós teremos a Júlia daqui uns dias. E para isso nós queremos saber cada fase, cada passo que vai acontecer no trabalho de parto e depois desse trabalho de parto. E para isso é possível você fazer um plano de parto e discutir junto com o seu médico ou com os seus médicos quais são as melhores alternativas, o que a mulher está disposta a aceitar ou não. É importante saber também que cada parto é uma história e pode tomar rumos diferentes, mas você tem algumas decisões que já pode ficar pré-organizada junto à equipe médica. A presença do marido e de uma doula. Algumas gestantes, e a gente recomenda que tenha junto a presença do marido, ok? E de uma doula. Doula é uma profissional especializada em dar o suporte para a gestante naquele momento. Alguma massagem, algum conselho, de uma pessoa com uma experiência necessária para conduzir a ter uma hora tranquila. Lembrando que a presença do esposo ou de um acompanhante qualquer, ele é garantida por lei, né? Então, se o hospital não respeitar, estará desrespeitando a lei, não só a vontade da parturiente. É direito do pai acompanhar o nascimento do seu filho. Então, essa participação é um direito por lei. A gestante pede que não tenha tricotomia, que é a raspagem dos pelos pubianos. Para a mulher, e a Fran pode explicar um pouquinho melhor, muitas vezes é sabido que ela vai tentar chegar lá já com uma raspagem feita. Porém, pode acontecer de não ter tido tempo, de ter sido pego de surpresa e não fez as raspagens. Tem alguma consequência, Fran? Na verdade, vai muito do trato em que ocorre com a mulher. Porque algumas mulheres não querem que haja tricotomia. Porque pode ser que a pessoa que vai fazer não seja cuidadosa, acabe cortando, é uma parte muito sensível. E se estiver em um trabalho de parto normal, já foi comprovado que os pelos pubianos não atrapalham, não vão causar uma infecção no bebê durante o parto. Então, se a mulher não quiser nesse tipo de situação, ela pode pedir, olha, eu não quero, se não der tempo de eu me depilar, de eu me raspar, então eu não quero que seja feito. E se tiver que fazer uma cesárea, aí é inevitável, deve se raspar, mas é possível ser acordado entre a gestante e o médico que faça essa raspagem somente ali na região em que vai haver o corte, onde ali sim pode haver uma infecção se não for feito, mas daí não há necessidade de fazer uma depilação total, porque daí sim pode ser machucado. É quando a mulher, a gestante, pede que não tenha a perfusão contínua de soro ou ocitocina. Ou seja, a mulher, a gestante, pede que não chegue logo no hospital, ainda mais sendo de um parto normal, sem cesárea, que se coloque o soro. Ou então que se injete a ocitocina, que é um hormônio que acelera o nascimento da criança. Exatamente, porque a partir do momento em que a mulher ela chega no hospital da entrada e coloca soro, coloca ocitocina, ela não pode mais beber líquidos, ela não pode comer mais nada. E se for um parto natural, ela vai precisar de energia, porque não se sabe quanto tempo vai durar. Pode durar 2 horas, 4 horas, 10 horas, 20 horas no trabalho de parto. Então, a mulher ficar todo esse tempo sem comer, ela vai ficar fraca, ela vai desidratar. E a perfusão de soro vai prejudicar que isso aconteça. E a ocitocina, na verdade, a mulher para de produzir esse hormônio porque ela está recebendo o hormônio artificialmente. E o parto dele deixa de ser natural. Pede no plano de parto que tenha liberdade para caminhar e escolher a posição que quer ficar. Eu creio que isso é porque muitas mulheres, por várias vezes, são indicadas que devem ficar na cama, sempre, o tempo todo deitado e ainda em posição ginecológica. Quando se quer um parto natural, a mulher, existem posições em que aliviam a dor das contrações e ficar deitado nem sempre vai ser a posição mais confortável para ela. Quando é permitido que ela tenha liberdade de caminhar, de ficar em posições diversas, ficar de cócoras, ficar
de 4, ficar agachada, ficar do jeito que for necessário para que alivie aquela dor naquele momento, isso vai auxiliar o trabalho de parto, né? E ficar deitado em posição ginecológica nem sempre vai ser a posição mais adequada. Quando se pede essa liberdade, é necessário às vezes até pedir, porque nem sempre o hospital permite, nem sempre o profissional da saúde permite. Então você tendo essa liberdade, provavelmente vai auxiliar bastante no seu trabalho de parto. Que não seja oferecido anestésico ou analgésicos e que a gestante pedirá quando entender que seja necessário. Existem medicamentos, né, farmacológicos, que podem prejudicar o trabalho de parto natural. Porque durante a dor, a gente está suscetível a qualquer coisa, e às vezes não é o desejo da gestante ter qualquer interferência, mas no momento de dor, ela não pode não ter o raciocínio para negar, falar, não, eu não quero. Às vezes você está com dor, você implora, né, para que seja administrado algum medicamento. E se ficar sendo oferecido o tempo todo, é inevitável, a gestante vai acabar aceitando e pode vir a ser repreendida depois. E já foi comprovado que a água quente, seja de chuveiro ou de banheiro, ela ajuda a relaxar e com isso vai aliviar um pouco a dor entre uma contração e outra. Então, às vezes a mulher não tem dentro do hospital o acesso ao chuveiro antes do trabalho de parto, antes de entrar no trabalho de parto, mas isso é uma possibilidade de alívio da dor. Que não tenha o rompimento artificial da bolsa. Então muita gente, às vezes, para acelerar, acaba fazendo o rompimento, antecipando o rompimento, e no caso do plano de parto, diversas gestantes escolhem que esse rompimento da bolsa seja algo espontâneo necessariamente. Porque muitas vezes chega-se no hospital, a bolsa não rompeu ainda e alguns profissionais acabam rompendo ela de forma artificial, o que pode inclusive causar infecções, porque não era aquele momento em que ela deveria ter sido rompida. Lógico que varia de um caso para o outro, às vezes o médico precisa romper, né, a bolsa por uma intercorrência. Então a gente tem que lembrar que essas são situações em que o parto vai ocorrer de forma totalmente normal e que não haja nenhum problema. Se houver, daí nada impede. Mas que já ficou comprovado que se houver esse rompimento antecipado, pode haver infecções. Se prefere ficar de cócoras ou semi-sentada, mas o ideal é que hoje está saindo em desuso aquela posição ginecológica, deitada, com algum suporte para as pernas. E é muito comum hoje nos partos humanizados ficar de cócoras. Isso porque já... cócoras é agachado, né? Agachado. É pose de Índia, como dizem alguns. É porque a pose ginecológica, né, fica deitado com as pernas erguidas, é uma posição que ela facilita o trabalho do médico, facilita a visão e o acesso do médico, da equipe médica. Porém, pela lei da gravidade, ela não é a melhor posição para o parto natural. Afinal de contas, você está deitado na posição horizontal e o bebê ele precisa da força da gravidade para puxá-lo para baixo. Então, você ficando de cócoras é uma posição apropriada e até facilita a passagem do feto. Às vezes ele vem mais rápido, de forma mais tranquila. Então, dando-se essa liberdade para a mulher, facilita muito que o trabalho de parto dela ocorra naturalmente, às vezes mais rápido. E sem a necessidade de uso de fórceps e de outros equipamentos médicos ali para o nascimento. Agora, é importante, Fran, colocar que você quer um ambiente calmo? É porque, dependendo do local em que vai haver o nascimento, vai ter a presença de muitas pessoas, às vezes tem até a presença de uma equipe de estagiários, de estudantes ali, uma sala lotada de gente conversando, e isso pode atrapalhar tanto a concentração da mãe, quanto o bebê vai chegar num ambiente daquele caótico, que ele estava num ambiente quietinho, né? E ele vai chegar num ambiente cheio de gente conversando, de gente mexendo nele, pegando nele, isso talvez não seja legal.
já existem alguns ministérios de saúde, alguns países em que já foi totalmente abolido essa prática, que não é possível mais fazer essa prática porque pode trazer vários problemas de saúde, tanto para o bebê quanto para a mãe, inclusive até romper de repente uma costela e fora outros problemas de saúde, e não vai ajudar o nascimento do bebê. Infelizmente, os relatos nos trazem que é uma rotina dos médicos, muitas vezes fazer a episiotomia, ou seja, fazer um corte aumentando ali a dilatação, vamos dizer assim, para que tenha um nascimento mais rápido. Isso é muito ruim para a mulher, atrapalha a recuperação e a gente pede que não se faça, somente se for extremamente necessário, se não houver um sofrimento fetal, se não esteja em risco a vida da criança, caso contrário, espere. Se houver uma laceração natural, tudo bem, mas é um corte natural do corpo e que também o tratamento é mais fácil. Com certeza. A episiotomia, na maioria das vezes, ela é realizada de forma automática, de forma mecânica, porque muitos médicos aprenderam assim na faculdade e assim foi passando que, é feito assim, sempre foi assim e pronto. Mas nem em todos os casos ela é necessária. Quando ocorre a laceração natural, que é esse corte, né, que quando há dilatação, ele rasga um pouquinho a pele ali da vulva, ele é feito seguindo ali os músculos, então ele é feito de forma diferente e a recuperação é bem mais fácil. Pode ser que você tenha que dar pontos, tudo, mas a recuperação é bem mais fácil, diferente de quando corta-se. Então, se não houver necessidade, você pode pedir para o seu médico, olha, só se tiver necessidade, sofrimento fetal, aí sim, caso contrário eu não gostaria. É importante para a criança, ela vai ter um primeiro momento de sair na escuridão e de repente sai num ambiente muito claro. Então é legal que esteja numa penumbra, ok? E o ar-condicionado desligado, porque lá dentro é quentinho, bem quentinho. E quando sai pega um ar bem gelado, é um pequeno sofrimento aí para o bebê. Pode ocorrer a hipotermia do bebê quando ele nasce, se tiver o ar-condicionado muito gelado em cima do bebê. Alguns médicos, ao invés de levar direto para a mãe, já saem para aplicar a vacina, para fazer um monte de rotina. Mas você pode combinar com o médico que assim que ele nasce, que fique no seu peito para ter um contato, aquele primeiro momento junto com a criança. É porque já é um susto para a criança ser tirado daquele ambiente seguro e quentinho, no aconchego da mãe, e de repente ele é levado para uma outra sala para receber vários procedimentos. E quando você tira ele desse susto e coloca ele direto no peito da mãe, ele escuta o coração da mãe, que é o que ele está acostumado, ele sente o cheiro da mãe, e isso traz um pouco mais de tranquilidade para o bebê também. Ou seja, acabou o parto, está amamentando a criança, você pode deixar que a placenta ela vai sair sozinha, sem alguma intervenção. Pode ser que ela demore um pouquinho mais, alguns minutos a mais, uma hora, mas ela automaticamente ela vai sair. É natural que ela saia, a menos que tenha algum problema, daí tem que ter essa intercorrência, mas é mais difícil que isso aconteça. Se não houver nenhuma intercorrência, não há necessidade do bebê ir para um berçário, ele pode e deve ficar no aconchego da mãe. A menos que tenha a necessidade de ir para uma incubadora, ou que foi um parto de emergência, mas que o bebê fique o tempo todo com a mãe, porque não há necessidade, como eu disse antes, não há necessidade do bebê ficar no berçário. Isso só vai deixar o bebê mais solitário ainda. Ele acabou de sair do ventre materno e vai ficar sozinho num berçário, sendo que ele pode estar perfeitamente ao lado da mãe, a menos que a mãe também tenha que passar com uma UTI ou ter algum outro procedimento de emergência que ser feito. Mas fora isso, é muito importante a presença dos dois em conjunto. É um costume que quando a criança nasce, o pessoal vai lá e pinga um colírio no olhinho da criança, que arde muito e deixa a visão embaçada por muito tempo, com o objetivo de evitar algumas doenças que ele pode pegar quando nasce, através da vagina. Okay? Agora, na 37ª, 38ª semana,
a gestante já faz um exame para verificar se tem algum tipo de bactéria na vagina. E não tendo nada, não existe qualquer necessidade de pingar esse colírio, esse nitrato de prata no olhinho da criança. Vai promover um sofrimento desnecessário. Exatamente. E já se tornou de rotina também esse procedimento, tanto no parto normal quanto no parto de cesárea. E se esse nitrato de prata ele é colocado por causa do contato do bebê com a vagina, com a possibilidade de ter alguma infecção no olhinho do bebê ali com as bactérias da vagina, qual a necessidade de de ministrar esse nitrato de prata com nenhuma cesárea, em que não houve esse contato? Mas isso é feito mesmo nos casos de cesárea, porque são procedimentos de rotina, como é o caso que eu falei antes, aprendeu na faculdade e faz em todos os partos. A livre demanda é poder amamentar sempre e quando você quiser, que o seu bebê quiser. Sem que haja assim, olha, é de 2 em 2 horas, é de 1 em 1 hora. Não, quando o bebê sentir necessidade, pôr para mamar. Quando a mãe sentir necessidade, pôr para mamar. Essa é a livre demanda. Acontece às vezes de ser necessário. O bebê nasce com um baixo índice de açúcar e muitas vezes você tem que fazer essa composição, mas é muito raro. E outra coisa, oferecer leite artificial ou água glicosada ou em algum biquinho pode deixar o bebê mal acostumado e ele passa a rejeitar o peito. E o peito, óbvio que o colostro e a amamentação, tanto o esforço dele de encaixar a boca e retirar o líquido é bem maior do que usar um mero bico simples com água glicosada ou com leite artificial. Sem falar que o leite artificial tem um sabor diferenciado, então pode causar ali a rejeição do colostro. O colostro ele é de extrema importância nos primeiros dias de vida do bebê, e então o bebê pode rejeitar o colostro e ele pode ter preguiça de sugar o seio da mãe, sendo que o bico é muito mais fácil de adquirir o alimento. Então isso pode prejudicar a própria amamentação do bebê. Em algumas situações, a gestante é separada do nenê e demora para ficar junto. Não tem necessidade, nasceu com saúde, o parto é normal, pode ficar junto o tempo todo e tendo esse alojamento em conjunto com a criança. Existem casos em que a mãe se cansou demais durante o trabalho de parto, teve um trabalho de parto muito longo, muito cansativo, que foi feito muita força, talvez ela precise descansar um pouco. Ou então, no caso de uma cesárea, em que ela está com dor e o bebê ali do lado, pode ser que não seja um momento mais agradável. Então, nesse caso, a mãe pedindo, olha, leve o bebê um pouco para eu poder descansar, né, dê uns cuidados para ele que eu possa me recuperar um pouquinho da dor, aí sim seria um caso interessante. Mas fora isso, não há qualquer necessidade de deixar o bebê afastado da criança, do acompanhante ali, que pode fazer às vezes para troca, para banho, para tudo. Algumas pessoas falam que quando tem o parto, que a mulher não poderia dar o banho no seu filhinho, na sua filhinha. Isso é lenda. Dando tudo bem, a própria gestante, a nova mamãe, ela pode dar o banho, ela ou o marido dela. Não precisa passar esse prazer, que é uma grande satisfação você dar o primeiro banho no seu filho, na sua filha, para outra pessoa. É claro que isso varia de um hospital para o outro. Existem hospitais que não têm condições de deixar que isso aconteça, né? Não tem locais apropriados para isso. Mas havendo, que seja dado preferência, mesmo em caso de cesárea, se a mãe não pode, se a mãe tem que ficar de repouso por causa da cirurgia, que seja possível que o acompanhante faça, às vezes, e dê o banho no bebê, até porque é um momento ali de cumplicidade, de integração do bebê com a família. Você pode fazer uma série de pedidos e combinar com o médico algumas situações da cesárea. Primeiro item, exijo o início do trabalho de parto antes de se resolver pela cesárea. Ou seja, só vai para a cesárea se realmente for necessário, após verificar que teve um trabalho de parto e que precisa de uma intervenção cirúrgica. É que as cesáreas eletivas, geralmente, elas são marcadas
combinando-se com o médico, com os pais, o dia e o horário que todos eles possam. Mas nesse caso não é combinado com o bebê. Quando o bebê entra em trabalho de parto, é o momento em que ele fala: estou pronto para nascer, agora é a minha vez. Então, você dizendo isso para o médico: olha, mesmo fazendo uma cesárea, mesmo não querendo entrar, né, sentir as dores do parto, passar por um parto natural, eu gostaria de esperar pelo menos o momento em que o bebê queira nascer, que é através do início de trabalho de parto, porque daí eu sei que o meu bebê está pronto para vir ao mundo. E não vai ser nenhum tipo de violência trazê-lo ao mundo na cesárea, né? Então, assim, a gente já sabe. O bebê está pronto, vamos trazê-lo ao mundo. Caso a cesárea seja necessária, ainda no plano de parto, é possível você pedir que na hora do nascimento gostaria que o campo fosse abaixado para que pudesse ver o nenê nascer, ok? Então, às vezes você fica numa situação baixa, não consegue enxergar, é possível que eles baixem um pouquinho o campo para verificar a criança nascendo. Vai retirar do bebê. É um momento emocionante, é um momento mágico que você pode pedir. Pode ser que a equipe médica não aceite, porém, vai que ela aceita. Ainda caso a cesárea seja necessária no plano de parto, você pode negociar com seu médico que, após o nascimento, gostaria que colocasse o bebê sobre meu peito e que minhas mãos estejam livres para segurá-lo. Lembrando que isso só pode acontecer se não houver nenhuma intercorrência durante o nascimento, se o bebê estiver bem, chorar e der sinais de vida ali apropriados e adequados para o momento. Aí sim, senão, caso contrário, não tem jeito, o pediatra tem que sair com o bebê para fazer os procedimentos de emergência. Tá certo. Ainda caso a cesárea seja necessária, você pode pedir ao médico: gostaria de permanecer com o meu filho no contato dele, pele a pele, enquanto estiver na sala de cirurgia. Então, se o bebê estiver bem, nasceu tranquilo, você pode pedir para que ele fique perto de você nesse momento. Não é toda a equipe médica que vai aceitar, mas você pode pedir. Tá certo. E também é possível, no plano de parto, caso a cesárea seja necessária, pedir que também gostaria de amamentar o bebê e ter alojamento conjunto o quanto antes. Ou seja, aconteceu o nascimento, você já teve um primeiro contato com a criança, enquanto costura, enquanto fecha o corte, você fica juntinho com o seu bebê, né? E quando for para o quarto, você poder ir junto. É o fato de pular o berçário. O bebê não precisa ficar no berçário enquanto você estiver terminando o seu procedimento, então logo você esteja livre para ir para o quarto, que o bebê possa acompanhá-lo. Então é isso aí, pessoal. Esses são os itens, os principais itens de um plano de parto. Óbvio que você pode ter alguns itens à parte e conversar com o seu médico, tanto com o obstetra quanto com o pediatra, e também com toda a equipe médica, para ter um parto consciente, humanizado de verdade, conhecendo cada passo e cada coisa que a mulher aceita ou não, e ter a presença da família, do esposo, de uma doula, ajuda bastante. É importante dizer também que a doula, ou até mesmo o profissional, o fotógrafo que vai fazer o registro das imagens, que tenham cursos e que sejam especializados para isso, para que não venham a atrapalhar ao invés de ajudar. Exatamente. E o plano de parto, ele não é um contrato a ser executado, juridicamente ele não tem poder para se executar na justiça. Olha, o médico não cumpriu o meu plano de parto. Não, ele não é possível, mas ele é uma forma de se negociar, de se conversar a respeito e da própria gestante, do casal, procurar informações, obter informações, que às vezes a gente vai para um parto sem saber o que vai ser feito. Pessoal, se vocês gostaram desse vídeo sobre o plano de parto, sobre o parto humanizado, eu peço a vocês que curtam, que comentem e que compartilhem para que essa mensagem possa chegar ao maior número possível de pessoas. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Até mais.